Olá a todos, estou de volta aqui, Hermes Nascimento, da sequência aí nos vídeos sobre os discos que se fazem aniversário nesse ano de 2026. Eu já fiz alguns, vou deixar aqui, 76, 91, 2006 e 2016. E hoje eu vou falar do ano de 1986. Um ano muito marcante aí pra música, pro rock and roll principalmente, que é o foco aqui desse canal. E eu fiz uma lista com 10 discos, sem nenhuma ordem específica, não é um ranking, não é nada disso. E eu fiz, como todos os outros vídeos, só discos que eu tenho na minha coleção. Tem outros discos que eu tenho e não coloquei na lista, e tem outros discos que eu gostaria de ter e não tá aqui nesse vídeo porque eu não os tenho. Então já vou deixar o convite para que você deixe aí nos comentários os discos que ficaram de fora dessa minha humilde lista, beleza? Simbora! Bom, e o primeiro eu vou começar mostrando um vinil, um disco nacional aqui, o terceiro disco dessa banda, que é O Selvagem, dos Paralamas do Sucesso, né? O terceiro álbum da banda, aqui essa capa icônica, que na verdade esse cara aqui é o irmão do baixista, irmão do Bi Ribeiro, e aqui é o terceiro álbum do Paralamas, conforme eu já disse, o disco que pra mim apresenta o Paralamas mais maduro, em relação aos dois primeiros, não tem a inocência do disco de estreia, e no segundo disco eles estavam ainda meio que tateando um caminho, e aqui o Paralamas já começa a flertar com afrobeats, reggae, e aqui tem grandes clássicos, né, Alagados, A Novidade, Melô do Marinheiro, a faixa título, né, Selvagem, a música Você, do Tim Maia. Essa aqui é uma reedição lançada pela Universal Music. Vou mostrar o vinil que é bem bonitão. Esse vinilzão aqui, mármore, meio mármore, aí tá meio branco por causa da luz. Um disco essencial aí da música brasileira, do rock nacional, Os Paralamas do Sucesso, Selvagem. E seguindo aqui a lista, um disco que é de um estilo de uma banda totalmente diferente do que foi mostrado antes, Paralamas do Sucesso, que é um clássico absoluto dessa banda e também desse estilo, que é o Raining Blood. A luz hoje aqui tá me quebrando, hein? O Raining Blood do Slayer, lançado, conforme eu já disse, em 1986. Aqui com esses nomes da música bem pequenininho, para quem tiver problema de vista, assim como eu. E aqui foi produzido pelo Rick Rubin, né? Um cara que trabalhava muito com o Slayer nessa década de 80. Aqui é menos de meia hora de pancadaria. Eu acho que são 27 minutos ou 28 minutos. E tem End of Death, Necrophobic, Altar of Sacrifice, Jesus Save, Post-Mortem. A gente vai ver que 86 foi um ano muito importante pro thrash metal. E também, no outro lado da moeda, no hard rock. Falando em hard rock, vou mostrar um álbum de uma banda que teve sua estreia no final dos anos 70. E aqui é o primeiro álbum com um novo vocalista, na época, novo vocalista, que é o 5150. O 5150 do Van Halen, ou Van Halen, cada um tem sua pronúncia aí. Bom, e como eu disse, aqui apresenta a estreia do Sammy Hagar, junto com os outros membros do Van Halen, o Ed Van Halen, o Alex Van Halen e o Miguel Antônio, o Michael Anthony no baixo. É um disco que tem uma mudança de sonoridade, embora se for comparar com o anterior aqui do Van Halen, que é o 1984, já é um disco que apresenta bastante teclado. Esse aqui, além do teclado, tem uma mudança no estilo de composição, o que é meio óbvio por ter um novo cantor, né? E aqui tem Summer Night, Why Can't This Be Love, Best of Both Worlds. Eu gosto muito, acho uma ótima estreia do Van Halen com o Sammy Hagar. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui pra eu mostrar. Só tem essa aqui, os caras meio saindo da bola. Tem gente que odeia o Van Halen com o Sammy Hagar, mas eu gosto dos dois mundos. E seguindo aí, eu vou mostrar o outro lado da história, que é a estreia, o primeiro disco cheio. Antes ele já tinha lançado um EP, que é o Eat and Smile, do Dave Lee Roth. Um disco que é, pra mim, uma das caras do hard rock anos 80. Young Rose, Shy Boy, Amize, Tobacco Road, Big Trouble. Um excelente disco acompanhado de uma excelente banda, né? Aqui tem o grande Steve Vai nas guitarras, o Billy Sheehan no baixo e o Greg Bisonetti na batera. O Dave Lee Roth, desculpa,
ia falar Steve Vai. O David Lee Roth lançou mais um disco com essa formação que eu também recomendo. Recomendo também os vídeos. Bom, e nem só de hard rock e thrash metal viveu 86. Vou apresentar um disco aqui de uma banda que tem o elemento de metal, tem o elemento de hard rock, mas ao mesmo tempo, na minha concepção, não se encaixa em nenhum deles, que é o segundo álbum completo do Queensryche, os americanos de Seattle, né, aqui com Rage for Order, um disco bem mais malucão, experimental, em comparação ao disco anterior, que é o Warning, que é um disco bem mais heavy metal tradicional. Até em termos visuais, a gente acho que dá pra ver aí, não sei se a luz está atrapalhando muito, que o Queensryche já era bem diferentão das outras bandas já nessa época. E os destaques pra mim aqui é Walking the Shadows, que talvez seja a música desse disco que o Queensryche mais tocou na sua carreira. A faixa 2 também, a I Dream in Infrared. The Whisper é muito boa. E também a esquisitona Gonna Get Close to You. Conheçam e consumam. Voltando agora pro thrash metal, eu vou falar de um disco que é muito importante pra mim, que é o disco que fez eu me interessar pela batera. É um daqueles discos que você tem uma fase na vida que você escuta ele todos os dias, que é o Master of Puppets, do Metallica. Né, o disco aí do Stranger Things. Quantas horas eu passei olhando para essa foto aqui. Eu tinha que ficar imaginando o show olhando só essa foto aqui. O lado A já valeria por um disco inteiro. Battery, Master of Puppets, The Thing That Should Not Be e Welcome Home Sanitarium. Ainda tem o lado B, que aqui é lado 2. Disposable Heroes, Leper Messiah, Orion, ou Orion e Damage Inc. Né? Infelizmente é o último disco do Metallica com Cliff Burton, que acabou falecendo na tour desse disco. Um trágico acidente de ônibus. Eu tenho tanta coisa para falar sobre esse disco que eu prefiro não falar nada. Falando agora de um artista solo, que nessa época, em 86, já era um cara consagrado, né? Primeiro por vir de uma grande banda, que é o Ozzy Osbourne com The Ultimate Sin. Um disco que teve um grande impacto aqui no Brasil, que foi o primeiro disco de estúdio lançado pelo Ozzy após a visita dele aqui na primeira edição do Rock in Rio, em 1985. E aqui é o segundo álbum com o guitarrista Jake Lee. Aqui tá a banda aqui na foto. O Jake Lee é esse com pouco cabelo aqui. Jake Lee, Ozzy, Phil Susan e Randy Castillo. É um disco que tem muito fã que não acha muito legal, porque é um disco um pouco mais hard, né? Tem alguns teclados e algumas coisas diferentes do que o Ozzy apresentava até então. Mas eu acho um excelente disco, com a faixa título eu acho muito boa, The Ultimate Sin. Tem The Killer of Giants, o disco fecha com Shot in the Dark. Ainda tem Secret Loser, que é a segunda faixa que eu acho muito legal também. Lightning Strikes. The Ultimate Sin, favorito do meu amigo Thó. Voltando agora pro Brasil, falar de um disco nacional. Um disco que pra muitos, nós já falei muito isso, né? É um disco que pra muitos é o melhor disco dessa banda. Segundo o nosso querido Andreas Kisser, é o melhor disco lançado no Brasil, o melhor disco de música brasileira, que é o terceiro disco dos Titãs, o Cabeça Dinossauro. Essa aqui é uma edição de 30 anos, né? Ou seja, faz 10 anos que eu tenho essa edição. E essa aqui é uma que vem com CD bônus, que mostra a demo que foi produzida pelo Pena Schmidt, né? O disco é produzido pelo Liminha, né? Um parceiro de longa data dos Titãs. Também é um disco que eu escutei muito. Titãs, para quem me segue aí no canal, quem já viu os outros vídeos, é uma banda muito importante. Foi uma banda de entrada, uma banda que eu comecei a escutar rock and roll através dela. Abre com a faixa título, Cabeça de Dinossauro. Aí tem AAUU, Igreja, Polícia, Estado, Violência, Afasta o Destruidor, Porrada, Tô Cansado, Bichos Escrotos, Família, Homem Primata, Dívidas e o quê? Titãs aqui na época, 8 cabeças, Dinossauro. Excelente. Vamos ver se sai um vinil aí, edição de 40 anos. Pegando aí o avião e voltando pro mundo do thrash metal, um álbum aí que é o segundo álbum dessa banda, uma banda que pertence ao que depois ficou conhecido como Big Four, que é um disco que
embora seja o segundo, eu acredito que seja o primeiro que teve um impacto maior aí com os fãs e com a mídia e tal, que é o Pixels, But Who's Buying, do Megadeth, né? Até a capa já é 1000 vezes mais legal que a capa do disco de estreia. Aqui os caras na contracapa. Na época a Marília Gabriela era baterista do Megadeth. E aqui a formação que gravou esse disco, e também gravou o anterior, que é o Gar Samuelson na batera, o Dave Mustaine, o Dave Ellison e o Chris Poland na guitarra. O Chris Poland é esse aqui, que ele falava que nunca teve visual de metal, de metaleiro. E aqui a gente dá pra ver que é verdade. É um disco excelente, talvez o primeiro clássico do Megadeth, né? O primeiro álbum clássico do Megadeth. E abre já com Wake Up Dead. Aí tem The Conjuring, a faixa título Pixels e Devil's Island. Esse lado A também, assim como Master of Puppets, é um lado A muito bom. Ainda tem no lado 2 a Good Morning Black Friday, Bad Omen, a Ain't Superstition e My Last Words. Essa edição aqui é edição nacional de época, tá inteiraça. É do meu amigo Curly. Eu tenho que falar do Sepultura, né? O álbum de estreia. Antes disso, o Sepultura tinha lançado aquele split com o Overdose, o Bestial Devastation. É um som bastante influenciado pelo death metal, né? De bandas como o Celtic Frost, o Hellhammer, o Venom e tal. E aqui é a banda na época, já tinham abandonado aí os pseudônimos. São creditados apenas como Max, Igor, Jairo T e Paulo D. Essa é uma edição especial, né? Comemorando os 25 anos da Cogumelo. E aqui também, conforme muitos lançamentos do Morbid Visions em CD, ele apresenta também o Bestial Devastation como bônus. Essa é uma edição bem legal, né? Tem umas réplicas de cartazes da época. Bom, e além da faixa título aqui e da Mayhem, também a segunda faixa, o destaque total aqui é para Troops of Doom, o primeiro hit da carreira do Sepultura. A música que eles tocam com frequência até hoje. E é isso, histórico, Sepultura, Morbid Visions. Agora eu vou falar de uma banda que com certeza em 1986 o Sepultura odiava, que é o Bon Jovi. O Bon Jovi aqui no mega sucesso Sleeper and Wet, lançado em 1986. Essa aqui é uma edição argentina, né? Disco Escultura. Comprei lá em Buenos Aires. Bom, e temos aqui também mais um best-of, que aqui tem You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive, Never Say Goodbye. Tá bom, né? Não precisa falar mais nada, não. Bom Jovem. Chegando aí no final da lista, e antes de chegar no final, eu quero dar uma de youtuber aqui e pedir pra você que viu o vídeo até agora e não é inscrito nesse canal, por favor, clique aí no botão. Não vai te custar nada, literalmente, e vai me ajudar, beleza? Então vamos lá, um disco que é um clássico absoluto para os fãs brasileiros, que é uma banda que é praticamente uma religião aqui nesse país, que é o Iron Maiden com Somewhere in Time. Um disco que sempre me lembra o meu amigo Marcos, que esse era o favorito dele. É o disco com essa capa aqui, que muitos adolescentes nessa época, ou até quem teve contato com discos anos depois, que foi o meu caso, ficava decifrando aqui todos o que hoje a gente conhece como easter egg que tem na capa desse disco, que foi, conforme eu disse, um álbum que teve um grande impacto aqui no Brasil, que foi o primeiro álbum de estúdio, assim como o Ultimate Sin. Esse foi o primeiro álbum de estúdio lançado pelo Iron Maiden pós Rock in Rio 85, né? E aqui a formação clássica da clássica: Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith e Nico McBrayan, o homem sem nariz, na batera. Como outros álbuns já mostrados aqui, ele apresenta um som diferente do que a banda vinha fazendo anteriormente, né? Com inserção de guitarras sintetizadas e alguns teclados, embora em vários momentos seja difícil até distinguir o que é guitarra sintetizada e o que é teclado propriamente dito. É mais um disco aí do Maiden, mais um clássico do Maiden produzido pelo Martin Birch. E aqui a gente tem o Wasted Years, que talvez seja a maior
Maior hit desse álbum, Deja Vu, Alexander the Great, Castle Maritime, Heaven Can Wait, que é uma faixa que teve presente durante anos aí no setlist do Maiden. Essa é a edição sem encarte. No último disco que eu vou mostrar, na verdade, é o primeiro disco de uma banda fundada em 84 em São Francisco, acho, na Califórnia, que é o Tesla. Essa aqui é uma edição americana, bonitinha, CDzinho retrô. E aqui dá pra ver que o Tesla já começou com ótimas músicas, mesmo no álbum de estreia. Aqui tem Easy Come, Easy Go, Coming What Life, Getting Better. As três primeiras que abrem o disco são muito boas. Aí tem Rock Me to the Top, Modern Day Cowboy, Little Susie. Recomendo muito, não só o disco, como também a banda. Uma banda esquecida, principalmente aqui no Brasil, que é muito legal, vale muito a pena. Fechando a lista aí, um disco nacional, que eu não tenho ele em uma edição normal, eu tenho só uma edição daquelas dose dupla. O Vivendo e Não Aprendendo, do Ira, esse aqui de cima, o amarelinho. Um disco aí que é considerado por muitos fãs da banda como o clássico absoluto do Ira, né? É um disco que teve a produção do Pena Schmidt, a direção artística do Peninha. E o repertório: Envelheço na Cidade, Dias de Luta, Vitrine Viva, Flores em Você, 15 Anos, Gritos da Multidão, Pobre Paulista. Não vou falar que é uma coletânea. É isso. Procurei ser breve. E agradeço todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, todo mundo que está acompanhando essa série aí de discos que fazem aniversário. Peço para deixar o like aí, que assim como a inscrição também não custa nada. Vou deixar aqui na descrição uma playlist com uma música de cada clássico desse e também música de outros discos que eu não citei aqui. Eu vou fazer mais um vídeo ainda sobre os discos aniversariantes. Até o próximo. Muito obrigado. Valeu! You're still here? It's over. Go home. Go.